Livro Como Desfrutar da Abundância, de T.L. Osborne. Capítulo 47. O direito precioso da escolha. Deus criou o homem para viver em sua presença e ter comunhão com ele. Não havia sentimento de culpa ou inferioridade. Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. O lugar deles era ao lado de Deus, compartilhando com ele a amizade diária. Eles tinham um relacionamento íntimo com o Altíssimo, vivendo em um jardim de abundância. Deus não queria que andássemos curvados por causa da culpa ou da inferioridade. Seu intuito não era que procurássemos seu favor com oferendas, serviços, boas obras ou penitências. Adão e Eva eram amigos de Deus. O Pai os criou para cumprirem, em harmonia com Ele, seu plano de povoar e desenvolver este planeta. Estavam envolvidos num propósito divino. Essa é a vontade de Deus para a sua vida também. Deus não os criou como robôs. Eles podiam escolher, e você também pode, entre ter comunhão com Deus e reivindicar esse direito, não reverenciando o Eterno e as suas leis. Deus nunca exigiu que Adão e Eva o amassem e compartilhassem com ele o viver abundante. O Todo-Poderoso queriam que escolhessem ter comunhão com ele. Esse continua sendo o desejo dele para o homem. Ele proibiu que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17, parte B. Eram livres para escolher. Infelizmente, os dois cederam à tentação quando Satanás sugeriu-lhes que não acreditassem no que Deus lhes dissera. Gênesis 3:4. Atualmente, muitos continuam caindo nessa armadilha, duvidando das ordenanças do Altíssimo. Quando você não confia nas promessas divinas, reflete a mesma atitude que condenou Adão e Eva quando Satanás perguntou-lhes: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1, parte C. Deus havia dito a Adão e Eva o seguinte: vocês podem confiar em mim. A confiança continua sendo a parte fundamental do seu grande plano de amor. Não deixe de adquirir o meu livro, O Grande Plano do Amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, parte A, revista atualizada. Quando Adão e Eva deram ouvidos à sugestão de Satanás de não confiar na palavra de Deus, foram expulsos da presença dele. Deus então pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. No capítulo seguinte, veremos que a presença de Deus não pode ser violada pelo pecado e pela injustiça. Capítulo 48. A primeira fase da recuperação. Desde a desobediência de Adão e Eva até a era diluviana, homem algum podia chegar à santa presença de Deus no jardim do Éden. A vida abundante que florescia ali tornou-se então inacessível devido ao pecado original ter dominado a humanidade. Que histórias devem ter sido transmitidas de pai para filho a respeito da abundância e tranquilidade daquele jardim, onde Adão e Eva andavam e falavam com Deus. Todos os resultados do pecado se propagavam no mundo, afetando os seres humanos. A amargura, a inveja, cobiça e violência são apenas algumas das consequências destrutivas da desobediência do homem à ordenança divina. O veneno desses males invadia o corpo humano, causando todo tipo de doença, sofrimento e dor. Já a morte e a destruição apagavam os esforços e sonhos dos homens. A humanidade lançara sua sorte, preferindo ficar ao lado de Satanás. Ceifara, portanto, as consequências dessa escolha. Tal situação se perpetuou durante muito tempo. As gerações que vieram depois de Adão não podiam conhecer a Deus, embora ansiassem por ele. Procuravam aplacar-lhe a ira, mas não sabiam que isso era impossível, porque elas violavam a sua lei. Ezequiel 18, 4 e 20. Posteriormente, o Altíssimo se revelou a um homem cujo nome era Abrão.
e fez com ele uma aliança mediante o sangue de Jesus. Tal acordo seria uma ilustração ou tipo referente ao plano divino para a redenção da humanidade. Deus deu sua lei com seu sistema de sacerdócio e de sacrifícios de animais à descendência de Abraão. Essa aliança provinha de ideias de expiação, purificação temporária, através do sacrifício de um animal oferecido em lugar de quem cometeu pecados. Embora tais sacrifícios não removessem pecados, Hebreus 10:4, Deus estabeleceu esse sistema complexo para ensinar o homem a obedecer às suas leis e a respeitá-las, e para que a humanidade entendesse perfeitamente que a sua presença é santa. Essa era também a maneira de os homens se reaproximarem de Deus, ainda que tal reaproximação fosse marcada pela culpa e pelo medo. Essa antiga aliança oferecia um modo formal de temporariamente saciar o desejo humano de restabelecer seu relacionamento com Deus. Esse anseio, hoje, evidencia-se pelas religiões praticadas por milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. O antigo pacto, com seu sistema de sacerdócio e de sacrifício de animais, permitia ao homem um acesso limitado a Deus, posto que esse acesso se dava através de um sacerdote. Esse sistema guardava em sua essência um simbolismo com vistas a acentuar alguns atributos do Altíssimo, tais como santidade e a retidão. A aliança complexa da lei e do sacerdócio se tornou o aio, ou tutor, Gálatas 3, do 23 ao 25, condutor da humanidade a Cristo. Esse aio visava a tipificar a santidade da presença de Deus e a impossibilidade de sua coexistência com o pecado. Essa foi a primeira etapa para a recuperação da humanidade. Posteriormente, Moisés, que era descendente de Abraão, recebeu instruções para edificar um tabernáculo. Êxodo 25, 8 e 9, Atos 7, 44, onde o povo pudesse aproximar-se de Deus. O que Deus prometeu a Moisés acerca do tabernáculo foi: "E ali virei os filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados." Êxodo 29, 43. No centro desse local de adoração, porém, Moisés foi instruído a construir o Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus. E, ainda assim, o fazia apenas uma vez por ano. Êxodo 30, 10, Hebreus 9, 7 e 9. Esse homem de Deus tinha de ser ungido com óleo, Êxodo 29, 7, e levar uma bacia com o sangue de um animal. Tal sangue deveria ser aspergido no santo lugar para evidenciar que um inocente fora sacrificado para servir de oferta substitutiva pelos pecados do sacerdote e do povo. Levíticos 4. Sinos eram costurados às vestes do sacerdote. Êxodo capítulo 28, versículo 34, 35 e 43. E uma corda era amarrada no seu pé. Se os sinos cessassem de retinir, esse era um sinal de que, por estar em pecado, o sacerdote havia morrido. Pela corda, então, outras pessoas poderiam retirá-lo do Santo dos Santos, sem que precisassem entrar lá e correr o risco de morrer. Deus estava ensinando aos homens que o que acontecera no Jardim do Éden não deveria repetir-se, que era necessário compreender que Ele é um Deus santo e sua palavra não falha. Capítulo 49. Você tem identidade real. Embora a lei, com seu sistema de sacerdócio, servisse como nossa tutora, ela não nos redimia totalmente, posto que os pecados não eram removidos pelo sangue dos animais sacrificados, e sim cobertos. Hebreus 10:4. À medida que o tempo passava, a maldade levava as pessoas a transformarem o sacerdócio em um empreendimento lucrativo. Os sacerdotes tiravam vantagens pessoais, profanando os sacrifícios do povo, 1 Samuel 2, do 13 ao 17, e tomando à força para si mesmos uma parte do que era oferecido. Vendiam animais destinados ao sacrifício, como rolas e pombos. Alguns até mesmo se deitavam com as mulheres que, em bando, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 2:22, parte B.
calejado pela sua própria apostasia, transformavam seus sacrifícios em uma zombaria tão grande que Deus exclamou: "De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos. Não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. Lavai-vos, purificai-vos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve." Isaías 1, 11 parte A e parte C, 13 parte A, 16 parte A, 18 parte C. Então, na plenitude dos tempos, Deus não podia esperar mais e começou seu plano final de trazer-nos de volta à sua santa presença. Deixou seu trono de glória e fez-se semelhante a nós. João 1,14. Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo. Mateus 1,20, Lucas 1,35. E nasceu de uma virgem. Mateus 1,23, Lucas 1,27. Ele era a manifestação de Deus em forma de homem. O Deus Filho nascera de mulher e fora concebido por um milagre do Espírito Santo. Jesus não nasceu da semente humana, mas divina. Seu sangue é precioso. Só Ele é capaz de perdoar pecados. Mateus 26, 28. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, parte B. Foi por isso que sua alma foi feita oferta pelo pecado. Isaías 53, 10. Essa é a razão por que Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. As pessoas se maravilhavam da sabedoria de Jesus, especialmente os líderes religiosos, porque ele falava com Deus tão intimamente como qualquer criança fala com seu pai. Quando ele se dirigia a Deus, sua atitude era considerada um sacrilégio, João 5,18, porque ousava chamá-lo de pai. Por isso procuravam apedrejá-lo, João 10, do 29 ao 33. Fizeram todas as tramas possíveis para assassiná-lo. Finalmente, mediante a violência da multidão, obtiveram autoridade para mandar crucificá-lo. Mateus 27, do 24 ao 26. Gritavam: "Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus." João 19, 7. Tudo isso tinha de acontecer para que as profecias a respeito de Jesus se cumprissem. Mateus 26, 56 e 27, 35. A religiosidade cegou o entendimento daqueles doutores da lei, a ponto de não se darem conta de que cada pormenor da prisão, acusação e crucificação dele estava previsto nas profecias. Jesus, referindo-se a estas, disse: "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." João 5,39. Deus permitiu que todas elas se cumprissem, a fim de demonstrar que Cristo era o Messias que havia de vir. João 19, do 28 ao 30 e do 34 ao 37. Atos 5, 30 e 31. Atos 13 e 23. Tratava-se do cumprimento de tudo quanto a lei e o sacerdócio tinham ilustrado. Lucas 24, do 44 ao 48. Jesus era o sacrifício perfeito da parte de Deus. Hebreus 5:9, Hebreus 10, do 10 ao 14. O seu sangue imaculado, Hebreus 9:14, foi derramado para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Mateus 26, 28. Ele foi o único sumo sacerdote, Hebreus 6:20, capaz de purificar-nos de uma só vez de todos os nossos pecados, apresentando-nos a Deus mediante a sua própria morte expiatória. Tal oferta foi tão completa e perfeita que Deus declarou: "Já é suficiente. Os pecados de todos já foram plenamente castigados, segundo a justiça." Hebreus 9, do 11 ao 14 e do 24 ao 26. Nada mais pode ser exigido. A morte do meu filho é suficiente. Quem o receber como Salvador será eternamente perdoado, resgatado e renascido para ter a vida abundante que eu planejei para o homem no princípio do mundo. Desde a ressurreição de Cristo, há livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho.
Hebreus 10, do 18 ao 22. Para todo aquele que crê, João 3,16. A comunhão do homem com Deus foi assim restaurada. Capítulo 50. O caminho está aberto. Lembre-se de tudo que foi ilustrado no Antigo Testamento, através do sacerdócio e dos sacrifícios, e tudo quanto Cristo Jesus realizou mediante sua morte vicária na cruz, foi a revelação do amor de Deus, do seu plano para restituir-nos o direito de termos comunhão com Ele. O desejo do Pai era que o homem, o qual criara a sua imagem e semelhança, voltasse a ter livre acesso a Ele. A condição para isso era que pagássemos por todos os nossos pecados e iniquidades. O pagamento dessa dívida era a morte. Romanos 6,23. Ninguém poderia receber o castigo pelos seus pecados e subsistir. Deus, então, amou-nos tanto que deu seu único Filho para suportar a punição por todos os nossos pecados. João 3,16. A morte de Cristo na cruz providenciou o nosso caminho de volta à presença de Deus. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, parte B. Aqueles que criam no Messias e o seguiam ficaram conhecidos como os seguidores do caminho. Atos 19, 9 e 23. Era o caminho de volta à comunhão com Deus, de volta à sua presença. O grande perseguidor dos primeiros cristãos, Saulo de Tarso, que após a sua conversão veio a chamar-se Paulo, andava revestido de autoridade para prender todos os que ele achasse que era do caminho. Atos 9, 2. A Bíblia nos conta a respeito de alguns que rejeitavam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e falavam mal do caminho. Atos 19, 9. Lemos a respeito de um grande alvoroço entre o povo acerca do caminho. Atos 19, 23. Outro versículo fala a respeito de dois cristãos testemunhando a alguém a respeito do significado da morte de Jesus na cruz e expondo-lhe o caminho de Deus. Atos 18, 26. Paulo, em seu testemunho, disse: Persegui este caminho até a morte. Atos 22, 4, parte A. Em outra ocasião, Paulo disse: Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos 24, 14. Por que esse novo acesso ao Pai era chamado o caminho? Porque, antes de nossos pecados terem sido removidos pela morte de Jesus Cristo e por seu sangue derramado na cruz, ainda o caminho do santo lugar não se tinha manifestado, posto que o primeiro tabernáculo, aquele que Moisés edificara no deserto, Atos 7,44, simbolizando a obra que o Filho um dia completaria no Calvário, continuava erguido. Hebreus 9,8. O sacrifício completo só poderia ser efetuado por Cristo, pois não foi com sangue de animal algum que ele se apresentou a Deus por nós. Ele era o próprio Cordeiro que seria imolado. O Filho era, ao mesmo tempo, sumo sacerdote e oferta pelo pecado. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo a deu por cada um de nós. João 10,18. Assim Cristo, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9,12. Esse é o significado do seguinte versículo: Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus 10,18. Os resultados dessa entrega total de Jesus se refletem na passagem bíblica abaixo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Esse novo caminho que os primeiros cristãos seguiam e a respeito do qual Paulo pregava, era na realidade o meio providenciado por Deus para trazer a humanidade de volta à sua presença. Esse fato foi ilustrado por um fenômeno espantoso,
Um milagre que ocorreu dentro do templo de Jerusalém na hora da morte de Jesus. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Marcos 15:38. De acordo com alguns historiadores, esse véu enorme que estava pendurado no templo para separar o povo da presença de Deus no Santo dos Santos era feito de um tecido tão grosso e de materiais tão resistentes que para rasgá-lo seria necessário que ele fosse puxado por 6 juntas de bois. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse sagrado santuário da presença de Deus, com temor e tremor. Reconhecia que se ele cometesse alguma iniquidade, cairia morto no local. Êxodo 28, 34, 35, 43. E teria que ser arrastado de lá pelas cordas que eram amarradas nos seus pés. Levando uma bacia com o sangue de um animal que tinha sido sacrificado em favor dos seus pecados e do povo, entrava nesse santuário da presença de Deus no meio de uma nuvem de incenso para fazer a expiação anual pelo povo. Mas em Jerusalém, na mesma hora em que crucificaram a Jesus e no momento em que ele rendeu seu espírito, o anjo de Deus visitou o templo e com a sua grande espada rasgou em 2 partes esse véu espantoso, de alto a baixo. Esse fenômeno ilustrava que o caminho para a presença santa de Deus havia sido abertas para nós pela morte de Jesus. Com nossos pecados removidos para sempre, não é mais necessário que outro sacrifício seja feito. O caminho está aberto. O homem pode voltar a ter comunhão com Ele.